Muita gente olha para o ChatGPT e vê o quê? Um simples chatbot, não é? Mas a verdade é que ele pode ser muito, mas muito mais que isso. Ele pode ser uma ferramenta intelectual super poderosa. E é exatamente essa a nossa conversa de hoje. Como a gente sai daquele prompt genérico, sabe? Para criar comandos que, nossa, que extraem respostas geniais. Olha só o nosso roteiro de hoje, a gente vai fazer uma verdadeira escalada aqui. Começamos lá embaixo, no erro mais comum, aquele que, olha, quase todo mundo comete. E a partir daí, a gente vai subindo, passando pela primeira grande virada de chave, como estruturar prompts de verdade até chegar lá no topo, nas técnicas de mestre e na mentalidade que realmente separa os amadores dos profissionais. Bora começar essa subida? Então, vamos direto ao ponto. Qual é o grande obstáculo? O que impede tanta gente de tirar o máximo do chat GPT? É uma coisa só: o uso superficial. Sabe aquela queixa clássica? Ah, as respostas do chat GPT são tão genéricas, tão superficiais, às vezes nem servem para nada. Pois é, muita gente pensa assim. Mas o mais curioso, e essa é a grande virada, é que o problema, olha, quase nunca está na ferramenta. Na grande maioria das vezes, o problema está na pergunta que a gente faz. E olha só que exemplo claro disso. A diferença de qualidade é absurda, é gritante. De um lado, um pedido super vago. Explique inteligência artificial. O que vem disso? Uma resposta genérica, claro. Agora olha o outro lado. A gente adiciona um pouquinho de tempero, um papel, um contexto, um formato. Explique IA como se fosse um professor universitário, em linguagem simples e com exemplos práticos. Pronto, o resultado é outro nível. É uma explicação muito mais rica, muito mais útil. E isso que a gente acabou de ver nos leva direto para a primeira grande virada de chave. É uma mudança de mentalidade, sabe? Uma técnica que parece simples, mas que, nossa, o impacto que ela tem no resultado é gigantesco. A gente está falando do Holy Prompting. Qual é a ideia aqui? É muito simples, na verdade. É transformar o chat GPT num especialista sob demanda. Pensa assim, em vez de falar com uma entidade genérica, um sabe-tudo sem rosto, a gente pede para ele vestir o chapéu de alguém, de um profissional, de uma persona específica. Pode ser um professor universitário, um consultor de negócios, um advogado, um analista de dados, não importa. O ponto é que quando a gente define um papel desses, a IA faz um ajuste automático. Ela muda o tom, o vocabulário, a base de conhecimento, tudo para responder como aquele profissional de verdade responderia. A resposta fica, pá, imediatamente mais focada, mais especializada. Olha que exemplo perfeito. O prompt não é "me dê ideias de marketing", não, é muito mais poderoso. Ele diz: haja como um consultor de marketing digital e sugira estratégias. Ou seja, ele não está pedindo uma lista de ideias, ele está convocando um especialista para fazer uma análise estratégica de verdade. A qualidade do que vem de volta, nossa, é incomparável. Ok, então a gente já entendeu o poder de dar um papel para IA. Agora, vamos dar um passo além. A gente vai evoluir de uma técnica isolada para um princípio fundamental: a importância de dar uma estrutura clara e, mais importante, repetível para os nossos prompts. Quem usa o ChatGPT de forma profissional não fica contando com a sorte, esperando que a resposta venha boa. Não, existe um sistema, um método, e ele se baseia em 3 pilares essenciais. Primeiro, o contexto, explicar a situação. Segundo, o objetivo, dizer exatamente o que se quer. E terceiro, o formato, definir como a resposta deve ser entregue. E na prática, funciona assim. Olha que simples e poderoso. O contexto. Estou criando um curso de inteligência artificial. Pronto, a IA já sabe o cenário. O objetivo. Cria um módulo sobre Deep Learning, direto ao ponto. E o formato. Organize em tópicos didáticos. Perfeito. O contexto prepara o terreno, o objetivo dá a direção e o formato garante que a entrega seja útil. É isso, zero ambiguidade, resultado máximo. Certo. Agora que a gente tem essa base sólida, papel e estrutura, é aqui que a mágica acontece. Um novo mundo de possibilidades se abre. O ChatGPT deixa de ser só um gerador de texto e se transforma num verdadeiro parceiro de trabalho, um parceiro intelectual. A gente pode usar a ferramenta como um analista para ajudar a interpretar informações complexas ou como um parceiro criativo para aquelas sessões de brainstorming de alto nível, sabe? Ou, e isso é incrível, como um tutor pessoal para acelerar o aprendizado em qualquer assunto que a gente queira. Pensa nessa aplicação de aprendizado, por exemplo. Um prompt como: ensine machine learning do nível iniciante ao avançado, em etapas progressivas.
Com isso, a gente está pedindo para ele criar um curso inteiro, um currículo completo, com teoria, com exemplos, quem sabe até exercícios. É literalmente como ter um professor particular disponível 24 horas por dia. Ok, agora a gente vai entrar no nível mestre. São aquelas técnicas que realmente separam quem usa bem a ferramenta de quem a domina. E a primeira delas é uma forma de atacar problemas complexos com muito mais eficácia. Essa técnica se chama cadeia de raciocínio, ou chain of thought, e ela é fantástica. A ideia é pedir para a IA não só dar a resposta final, mas pensar em voz alta. É pedir para ela mostrar o raciocínio, o passo a passo que a levou até aquela conclusão. Ao forçar esse processo lógico, a gente geralmente consegue respostas muito mais precisas e bem fundamentadas, principalmente em problemas que exigem, bem, lógica. Outra técnica de mestre é o que a gente pode chamar de refinamento iterativo. É a arte da conversa. A ideia é parar de tentar criar aquele prompt único e perfeito logo de cara. Isso raramente funciona. Em vez disso, a gente começa com algo mais amplo, uma pergunta aberta. Por exemplo, explique Deep Learning. Recebemos a primeira resposta. E aí, em cima dela, a gente começa a refinar. Ok, legal. Agora simplifica essa explicação para alguém que é totalmente iniciante. A gente está construindo em cima do que já foi dito, lapidando a informação. E o último passo? Excelente! Agora, pega tudo isso que a gente conversou e transforma num roteiro de vídeo. Viu só? A cada passo, a cada interação, o resultado final fica melhor, mais preciso e muito mais alinhado com o nosso objetivo inicial. Para a gente fechar, vamos falar da peça que amarra tudo isso. A mentalidade profissional. Porque no fim das contas, não é só sobre saber as técnicas. É sobre entender a ferramenta de verdade, conhecer seus pontos fortes e, o que é talvez mais importante, suas limitações. E aqui está o ponto crucial. Quem usa a ferramenta de forma avançada sabe de uma coisa. O ChatGPT pode errar e erra. Então a primeira regra é sempre verificar dados críticos. A segunda, entender que a qualidade da resposta é um reflexo direto da qualidade do prompt. E a terceira, e talvez a mais fundamental, a ferramenta não tem consciência, ela não pensa, ela é uma máquina incrível de prever padrões de linguagem. A responsabilidade final é sempre de quem opera. Então vamos recapitular nosso caminho até aqui. A gente falou sobre definir papéis, o famoso role prompting, falamos sobre estruturar os prompts com contexto, objetivo e formato. Vimos como isso abre portas para análise de cenários, para brainstorming estratégico e, por fim, chegamos nas técnicas de mestre como o refinamento de respostas. É esse conjunto de habilidades que eleva ao jogo e transforma o ChatGPT numa verdadeira ferramenta de produtividade intelectual. O que a gente viu aqui foi essa jornada, do uso comum ao uso profissional. E para fechar, fica uma reflexão. Pensa num projeto importante, seja profissional ou pessoal. Agora imagina aplicar só uma dessas técnicas. Um prompt bem estruturado, por exemplo. Como isso poderia mudar completamente o resultado. A grande lição, no final, é que a revolução não está só na tecnologia. Está principalmente na estratégia que a gente usa para conversar com ela.